Uma boa noite, está começando aqui na TVC, canal 9 da VACAB e 14 da NET, programa do SIMP. Este programa de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta 279, nossos telefones 3028-7236, 3225-7236. O e-mail oficial do SIMP é simp@simpelotas.com.br. Quem quiser acessar o site do SIMP, acesse pelo www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, acesse o twitter.com/simpelotas. E quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas. Às quintas-feiras, além deste programa de TV, o SIMP apresenta o seu programa de rádio, que é na 104.5 FM, na Rádio Com. Programa este que pode ser ouvido pelo site da Rádio Com, que é radiocom.org.br. E todos os vídeos gerados aqui no programa de TV do SIMP, e também os demais vídeos da política sindical do SIMP, podem ser encontrados no canal de vídeos do YouTube do SIMP, que é youtube.com/simpelotas. Então, a partir de segunda-feira, esse programa que está sendo apresentado ao vivo pode ser encontrado no youtube.com/simpelotas. Uma boa noite a todos e a todas, né? E uma boa noite ao Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os municipários. Primeiramente, peço perdão por estar um pouco afônico. Bastante, na verdade, né? Efeitos aí de uns dias quentes, outros dias frios, mas é normal. Estamos aqui com todo o prazer para apresentar mais um programa do SIMP. O programa de hoje conterá vários vídeos, até porque tivemos uma semana bastante, não vamos dizer conturbada, mas uma semana com bastante atividades, mobilizando bastante a categoria dos municipários do quadro geral, tendo em vista que nos dias de terça, quarta e quinta estivemos presentes durante todos esses dias na Câmara, em virtude de vários projetos de lei, que agora alguns já viraram leis, foram publicados, sancionados hoje, e que estaremos divulgando ao longo do programa. Para isso, se você quiser tirar as suas dúvidas, criticar, sugerir, estão aí os telefones de contato para você mandar suas mensagens de texto. 9155-2080, 9122-8820. Através desses dois números você poderá interagir conosco e, logo, consequentemente, construindo o programa do SIMP até às 20 horas. Muito bem, reforçando aí sempre o site do SIMP, né? O primeiro espaço aí de comunicação do SIMP, que traz as publicações do SIMP, né? O SIMP sempre faz as suas matérias, publica primeiro no site, depois vai para Facebook, Twitter, e-mails. Quem quiser cadastrar o seu e-mail, né, para receber os materiais do SIMP, cadastre, mande um e-mail para o simp@simpelotas.com.br, que cadastramos o seu e-mail e também, né, junto com o site, também com o Facebook, né, Twitter, recebe de primeira mão as matérias, né, publicadas pelo SIMP. E depois, um dia depois, 2 dias depois, né, principalmente no Diário da Manhã, saem as publicações das matérias, né, no geral saem na íntegra, né, então quem quiser cadastrar, né, ou ficar em contato com o site do SIMP, simp@simpelotas.com.br, o e-mail, e www.simpelotas.com.br. Isso mesmo, Douglas. Embora estamos aqui no início do programa, mas ao longo dele estaremos relembrando mais uma vez a atividade que teremos amanhã. A princípio está prevendo que não choverá, mas a partir de 10, 11 horas da manhã, esperamos que assim, né, o tempo execute desta maneira, ou seja, esperamos que tenhamos um dia bom amanhã, tendo em vista que amanhã Pelotas completará seus 200 anos, ou seja, amanhã, 7 de julho de 2012, seu bicentenário. E, tendo em vista isso, todos os demais movimentos sindicais, sociais de Pelotas estarão reunidos amanhã, né, não para comemorar os 200 anos, e sim o objetivo de marcar essa data. Então, nesse objetivo de aniversário, né, que bom que fosse verdade que todos pudessem realmente ter motivo somente de comemoração, né, na verdade isso aí não é a realidade da comunidade pelotense, dos servidores públicos municipais e todos aqueles que desfrutam e moram, no caso, na nossa cidade. Então, tendo em vista todo esse contexto, várias entidades que compõem o Fórum de Lutas Sociais de Pelotas, eles virão amanhã a público denunciar e, ao mesmo tempo, convidar a todos da comunidade para que se juntem dentro de um rol, de uma programação, que já falamos há 2 programas anteriores, uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas desde o dia 6, ou seja, desde o dia de hoje. Então, todos pensam que Pelotas tem que ser de todos nós, ou seja, a cidade somos nós. Então, amanhã, como foi informado na nossa última Assembleia Geral, amanhã, às 10 horas, o SIMP, né, através
de convocação lá em plena Assembleia Geral, convocou a todos os colegas municipários para, a partir das 10 horas da manhã, estarmos já concentrados na esquina Democrática, ali no chafariz do calçadão da Rua Andrade Neves, com a 7 de setembro. Então, concentração ali para os municipários a partir das 10 horas, pois às 11 horas, que já está se dando tal concentração, dali faremos, em conjunto com todos os movimentos sociais e sindicais, uma marcha, né, pela área central da cidade. E após essa marcha, teremos a 1h da tarde, uma assembleia na Praça Coronel Pedro Osório. Uma grande assembleia, mais ou menos nos mesmos moldes, né, Douglas? Isso. Que fizemos, claro, não terá cadeiras, até porque também não vai ser, de repente, tão demorado, mas é um debate, um fórum legítimo, onde a comunidade pelotense poderá participar, e ali justamente será o espaço democrático designado para fazermos uma analogia desses 200 anos e o momento que vivemos hoje em Pelotas, não só nós municipários, mas a própria comunidade pelotense. Então fica estendido o convite a todos, a partir das 10 horas, concentração na esquina Democrática, para posteriormente uma marcha, e a 1h da tarde, uma grande assembleia na Praça Coronel Pedro Osório. Então fica aí o convite estendido a todos, e alertamos para os municipários, para aqueles que têm a camiseta Pelotas 200 anos de quê? Camiseta aquela elaborada e idealizada pelo SIMP, para todos aqueles que têm, nós pedimos para que vá com esta camiseta, e para aqueles que não têm a camiseta Pelotas 200 anos de quê? Pode ser uma camiseta na cor preta, né, para todos unidos e de uma forma homogeneizada, ou seja, protestando este aniversário que será comemorado por poucos e festejado também por poucos, ou seja, são poucos que participam de fato desta festa para comemorar. E o objetivo nosso com todos esses movimentos é mostrar, na verdade, em forma de protesto, tal comemoração amanhã. É verdade. Em abril do ano passado, né, o SIMP lançou a campanha Mudar essa Realidade, Compromisso de Todos, e naquele momento nós lançamos um questionamento, né, que Pelotas estava chegando uma data importante, né, os 200 anos de quê? E agora, né, no aniversário de Pelotas, junto com o Fórum Social de Lutas, discutindo Pelotas 200 anos para quem? Então amanhã temos uma discussão a partir disso, né, 200 anos de quê e para quem. Faremos aí este dia de mobilização, né, mostrar esta realidade, né, dar visibilidade a esta realidade de Pelotas, né, que não é a mesma realidade que o prefeito Fetter Júnior vive, que o governo municipal vive, né, nem aquela que está na revista de Pelotas, que é uma cidade, outra cidade, Paris, é uma cidade que não é a cidade que nós vivemos, né, tendo em vista agora a grande necessidade, né, que se tinha aí ao longo dos meses de água, né, para Pelotas, e o que ocorre quando chove em Pelotas, né? É um absurdo, né, a forma, a organização aí da cidade de Pelotas, né, e que contrapõe totalmente os 200 anos que é apontado aí em propagandas na TV, em Porto Alegre, agora em Brasília teve uma audiência, né, o Fetter falou de uma cidade, né, que as pessoas gostam de viver, né, para quem é daqui, não é daqui, mas fala de uma Pelotas que não existe na realidade. Então, mudar essa realidade, compromisso de todos, e amanhã estaremos aí nesse dia importante para a cidade de Pelotas, mas queremos discutir o contexto real da cidade de Pelotas e a partir daí, né, festejar, né, a cidade em que vivemos. Até porque se faz necessário esse contraponto, Douglas, tendo em vista que, como tu falaste, a Pelotas que foi propagandeada lá na Europa, quando da visita lá do governo em si, né, da comitiva municipal, a Pelotas que está demonstrada na revista oficial da prefeitura, seja aquela impressa ou aquela disponível no site da prefeitura, quem lê a revista não enxerga nenhum tipo de problema em Pelotas, nem na área da saúde, nem na área da educação, nem para aqueles que moram na colônia, nem para aqueles que moram em bairros como Sangafunda, Getúlio Vargas, Pestano, ou seja, tem vários bairros em Pelotas. Tu esteve na Sangafunda há poucos dias, não foi? Exatamente, eu creio que muitos vereadores, ou até o próprio prefeito mesmo, seja quem for, sem nominar, muitos eu acho que nunca foram na Sangafunda, ou conhecem com profundidade no termo a Sangafunda. Esses dias eu estive lá, frequento, tem familiares lá, e ultimamente a ponte que dá acesso
na estrada principal que dá acesso a Sangafunda, a ponte está para desabar. É uma ponte antiga de madeira, naquele bairro. Há um trânsito muito grande de veículos de grande porte, caminhões, porque boa parte da economia da Sangafunda são olarias. São várias empresas ali que fabricam tijolos. Então, consequentemente, passam caminhões com muito peso. E o próprio ônibus, transporte coletivo. Também temos alguns frigoríficos, né, de pequeno porte, mas que transportam animais, no caso carne, né, animais abatidos. Então essa ponte ela está interrompida e não só o desvio que tem ali para as pessoas terem acesso ao bairro, mas as ruas em total precariedade, né? Há várias outras pontes com problemas de poder ruir, a estrada muitas vezes estreita, com muitos buracos, as pessoas reclamam às vezes do abastecimento também de água, falta de energia, muita queda de energia na verdade. Então parece que essa Pelotas de verdade, como nós citamos, né, muitas vezes não é lembrada pelos gestores. E agora, como é um momento importante, Douglas e eu acabei, mas nós vínhamos conversando quando eu caminho para cá, que agora em face da legislação eleitoral nós ficamos limitados, não podemos estar citando nomes daqueles que porventura concorrerão, seja prefeito ou a vereador, mas o governo e o prefeito Fetter Júnior, que é o atual gestor, podemos falar, até porque o prefeito não concorre, e afinal a gestão, o governo é até o final desse ano. E é esse governo que diz que ao longo dos 8 anos a cidade hoje está maravilhosa. E por isso que devemos comemorar amanhã. Eu acho que pode-se comemorar em virtude da história que a cidade tem, em virtude do que o povo construiu, mas dizer que as coisas estão resolvidas, que estamos em amplo progresso, que aquilo que está demonstrado em termos de políticas públicas está resolvido, isso não é verdade. E nós, enquanto sindicato que representamos os municipários, podemos falar com toda a propriedade, principalmente os municipários vivem um dos seus piores momentos na sua vida funcional, por ganharem menos que salário mínimo, pelos professores não terem o piso nacional do magistério, por vários servidores enfrentarem dificuldades hoje de sobreviver, e saber que é uma das cidades grandes do nosso estado, mas é uma que das mais mal paga o funcionalismo, inclusive falando de estrutura e condições de trabalho. Verdade. Amanhã o Simp estará lançando no Diário da Manhã, né, uma matéria, uma nota sobre os 200 anos, uma nota coletiva aí da categoria, né, sobre os 200 anos. Então, quem tiver ou quem puder, né, ter contato aí com o Diário da Manhã, então amanhã está lançada aí uma matéria sobre os 200 anos. E amanhã aí teremos um dia intenso de programação aí, né, mostrando os nossos 200 anos. Feriado amanhã, né, Douglas? Feriado amanhã, é verdade, né, o Fetter Júnior declarou feriado municipal amanhã em virtude dos 200 anos, algo que parece que é constitucional, né? Exatamente. É possível. Por ser a cada centenário é legal que o gestor decrete. Até lembrando aos telespectadores, não somente os municipários, que amanhã o comércio local estará fechado, porém os supermercados estarão abertos. Então, atenção, o comércio local estará fechado, com exceção dos supermercados. Supermercados abrirão, se não me engano, das 9 horas da manhã, se não me engano, até as 19, 20 horas. Não sei, não vamos saber precisar o horário, mas é certo que os supermercados abrirão e o comércio em geral, lojas, a região central que é abastecida do comércio de roupas e outros tipos de mercadorias que são vendidas, este tipo de comércio não será aberto amanhã em virtude do feriado decretado pelo prefeito. Então, para aqueles que de repente têm algum planejamento para amanhã, o comércio local estará fechado, com exceção dos supermercados. Mas, Tiago, então, algumas mensagens aqui. Primeiro do Beto e da Raquel, né, dizendo que estamos ligados com o programa do Simp. Beto e Raquel, né, como sempre, ligados. Beto que estava lá hoje de manhã firme, nos ajudando, né, na confecção dos materiais. E amanhã aí o Beto vai até nos auxiliar bastante aí. Com certeza, a gente já agradece de antemão, mandamos um abraço a vocês dois e obrigado pela audiência. Mais uma mensagem aqui que é do Manão, né? Não sei se é o Manão que eu estou pensando. E aí, um abraço, assina Manão, também que está assistindo. Grande abraço, Manão.
e uma mensagem dizendo que a ponte está sendo construída, nova, que é da Regiane do Demer. Né? Obrigado, Regiane. Obrigado pela informação aí. Realmente. Bom, né? Que bom que a Recém, há muito tempo, muito tempo. Né, as pessoas de lá estavam precisando aí, né, desta ponte organizada, né? É verdade. Para a demanda do bairro, né? Regiane, que é nossa colega servidora, né, municipária do quadro efetivo e secretária, né, do desenvolvimento rural. Então, Regiane, um grande beijo, um abraço para ti, né? Já não era mais do que hora, né, para atendimento daquela comunidade, mas a gente só citou um exemplo, como vários outros locais, né, não só especificamente no que tange a pontes, mas as condições de vias. Não vamos longe, Laranjal. O Laranjal, que é um cartão postal de Pelotas, né, as suas condições. As fotos de venda executivo não aparece nada disso. Não, pelo contrário, até quando na própria revista de Pelotas, no que se refere a Laranjal, geralmente as fotos que saem é da avenida principal, que há pouco tempo foi feito o calçamento do outro lado da via, estão revitalizando toda aquela área de calçada para pedestres, né? Que era parecido até antes do verão, pelo que eu Exatamente. Mas as vias de trânsito, de tráfego do Laranjal, elas deixam muito a desejar, principalmente nessa época de inverno agora. É verdade. A gente tem o SIMP tem uma base imensa aí, né? São mais de 200 locais para visitar, né? Que tem trabalhadores municipários. E então toda a cidade a gente tem esse contato com toda a cidade, todas as vias, todos os bairros, né? Inclusive, né, a zona rural, que o SIMP leva 2 dias para fazer toda a zona rural. Então temos muito o que falar dessa realidade que vivenciamos, né? Não é à toa que o carro do SIMP hoje e para amanhã não vai estar disponível porque está, né, na oficina em função aí do que sofre de toda essa demanda aí que o SIMP tem, né, para atingir, tendo em vista a quantidade de locais por toda a cidade e zona rural, né? É verdade. Mas, Douglas, eu acho que para, não digamos contestar, mas contextualizar, né, esses 200 anos de amanhã, alguns vídeos lançados pela prefeitura, como o Douglas e eu estávamos abordando, a cidade que é passada a imagem, não é exatamente aquela na qual nós vivenciamos. Então, sempre bom colocar aqui, já faz um tempinho que a gente não roda, né? Nós vamos colocar aí para que o pessoal faça essa contextualização, para que o pessoal se verifique, não só os municipários, porque esse vídeo que vocês assistiram agora é um vídeo onde os atores são os municipários, são aqueles integrantes dos movimentos sociais e sindicais, são realmente as pessoas que constroem essa cidade, que prestam os serviços públicos dessa cidade. Embora o vídeo tenha como tema mudar esta realidade, um compromisso de todos, este compromisso não é o que tange a mudança não só das nossas vidas funcionais, e sim de uma cidade melhor para todos. Então, Birinha, o último vídeo é o último vídeo aí na ordem, o único com áudio, denominado Vídeo da Campanha, Mudar esta Realidade, um compromisso de todos, para que todos vocês possam relembrar, assistir e contextualizar. A gente recebeu uma mensagem no Facebook que dizia que este vídeo é a melhor campanha dos Pelotas 200 anos. E que mostra a verdadeira Pelotas e a realidade do municipário em Pelotas. É verdade. Vamos assistir então. Nossa história é de luta, se a causa é justa, precisa ir em frente. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Serviço Público Municipal, uma realidade a ser debatida pela Organização Internacional do Trabalho. Somos mais de 8.000 trabalhadores e trabalhadoras unidos pela miserabilidade salarial e pela falta de condições dignas de trabalho. Somos negros e negras, jovens, aposentados e aposentadas, deficientes, homens e mulheres, LGBTs. Seletistas ou estatutários, representamos a totalidade do serviço público municipal, da administração direta e indireta. Pelotas está arrumando uma data importante, seus 200 anos. Mas 200 anos de quê? O que o servidor público municipal tem para comemorar? Não fazemos parte da beleza mostrada na revista. Estão se esquecendo de nos convidar para a festa? Ou querem que sejamos somente os servidores da festa?
Sabe aquele romantismo de ser servidor público? Há muito tempo, trabalhar para a Prefeitura de Pelotas tem sido uma passagem, um emprego comum. Pessoas estão entrando por concurso público e, sem pudor algum, buscam logo outro trabalho, porque não existe nada motivador que os faça continuar. Em 2009, uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas revelou que nesta prefeitura, os trabalhadores e trabalhadoras em educação estão adoecendo. E somente os da educação? Não. Na verdade, diversas secretarias apresentam hoje um quadro repleto de atestados médicos por problemas psicológicos, por excessiva carga horária e por desvio de função. E o assédio moral que sofremos. Não conseguimos criar até hoje as comissões internas de prevenção de acidente. Somos ameaçados. Cortam o ponto querendo calar nossa insatisfação. Somos imprescindíveis para o andamento do serviço público, mas frequentemente responsabilizados pelos desserviços governamentais apresentados à população. Estamos à parte da Constituição Federal quando fala que nenhum trabalhador ou trabalhadora pode ganhar menos de um salário mínimo. Tu sabias que a maioria dos servidores públicos municipais de Pelotas não recebe sequer o salário mínimo nacional como salário base? O governo está agarrado a uma legalidade imoral. Legalistas? Esses 200 anos não terão a cara limpa como eles gostariam de mostrar. Quem tem coragem de virar a página para escrever tudo de novo? Quem tem coragem de soltar a voz na língua do povo? Não entramos pela porta dos fundos. Não estamos aqui por cunho político ou aconchego partidário. Reforma, reforma, reforma. Eu fiz concurso público. Nós fizemos seleção pública. Somos protetores, professores. Nós somos imprescindíveis para o andamento de uma escola. Somos fiscalizadores de um projeto de cidade organizada. Obreiros, delegados sindicais, trabalhadores da cidadania, da administração, dos serviços urbanos, da comunicação, trabalhadores da saúde, da gestão financeira, Da habitação, da Procuradoria-Geral, do desenvolvimento econômico e turismo, da cultura, da qualidade ambiental, do desenvolvimento rural, da gestão urbana E da igualdade social. Temos representatividade nos diversos conselhos municipais, fiscalizando as ações e a aplicação dos recursos públicos. Nós somos a alegria de um projeto que pode dar certo. Cidadania, esperança. Conheceste um pouco da nossa realidade. Respeito. A pauta é justa e junto a esta bandeira está uma categoria que defende que serviço público de qualidade é também o melhor atendimento às necessidades básicas da comunidade. Nós queremos um futuro diferente e para isso precisamos de ti. Resistimos. Ninguém vai nos fazer calar. Ninguém. O movimento sindical e social vai colaborar com isso. A unidade dos servidores e servidoras contribui para a mudança desta realidade. Unindo a categoria, fortalecendo o sindicato e fazendo a luta. Mudar esta realidade é um compromisso de todos. Somos seremos mais, lado a lado em frente. Mais nunca é demais, é poesia, é gente. Somos seremos mais, lado a lado em frente.
mais um nunca é demais. É poesia, é gente. Muito bem, este é o vídeo Mudar Esta Realidade, Compromisso de Todos, né, como eu já ressaltei antes, um vídeo considerado, né, como um dos que melhor mostra a realidade, né, dos lançados, melhor mostra a realidade de Pelotas, né, neste bicentenário, né, nestes 200 anos de Pelotas. A música é do Pedro Munhoz, né, e o Pedro Munhoz, que esteve em Pelotas agora, né, foi embora hoje à tarde, teve alguns dias aqui gravando, né, gravando um material, acho que é um novo CD do Pedro Munhoz, né, alguns jingles também, imagino eu, mas o Pedro contribuiu imensamente para este vídeo, né, contribuiu com a sua música, contribuiu com a sua presença. O Pedro que, por ser o Pedro Munhoz, já traz toda uma relação com o movimento social, com o movimento sindical, né, com o movimento nacional de resistência e de luta por um novo contexto social, né, principalmente para os trabalhadores em geral, né, participou muito aí do MST, né, tocou pela América Latina, né, música, né? Pelo mundo inteiro, Espanha, né? Espanha, esteve em Portugal, esteve em vários países tocando a sua música, seu contexto social, seu contexto que mostra e questiona aí a realidade, né, de muitos povos. E então agradecer, né, mais uma vez o Pedro Munhoz, todo mundo que participou deste vídeo, né, que mostrou, está mostrando e vai mostrar amanhã também para o Brasil inteiro, né, que os 200 anos de Pelotas, o contexto é o que é apresentado principalmente pelos trabalhadores de Pelotas, né? Verdade. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande beijo para minha amiga Jéssica, né? A Jéssica nos manda uma mensagem dizendo: que orgulho das tuas palavras, colega. Abraços, Jéssica. A Jéssica, que além de minha amiga, faz o curso superior de Tecnologia em Gestão Pública na Universidade Federal de Pelotas. Então, Jéssica, um grande beijo para ti. E também aproveitando a oportunidade de mandar um abraço para todos os colegas lá da faculdade e a todos que estão assistindo nós neste momento aqui. Este é o programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Jéssica, um grande beijo, um abraço para ti. Que é paraguaia. É verdade. O seu país recebeu um grande golpe, né, nos últimos dias aí. E ela está na luta em cima disso aí também. Derrubada aí do governo democraticamente eleito, né, no Paraguai, derrubada aí, né, foi, acho que talvez uma das derrubadas mais rápidas da história, né, pelo menos eu não recordo de ter tido, né, acho que em um dia, né, todos os trâmites burocráticos foram cumpridos para que se derrubasse, né, o Lugo aí, que representa aí um outro momento do Paraguai, né, e assim como vários países da América Latina ao longo dos últimos anos vem mudando o seu contexto, né, para esquerda principalmente, e conseguiram derrubar aí. Então acredito ainda que o Lugo vai conseguir reverter, né, embora se tenha uma eleição aí, creio que seja em abril do próximo ano, uma nova eleição no Paraguai, e espero que o Lugo possa, se não for agora, voltar, né, de novo, concorrer nas próximas eleições, que vai ter o apoio de todos os países da América Latina, né, com certeza, porque é uma resistência aí que se mantém aí no Paraguai, rompeu aí como o Peru rompeu agora há pouco tempo, né, a Bolívia já há algum tempo, né, o Chile rompeu, ao contrário, né, voltou, né, por meio do Pinheira, voltou aí a direita a reinar o Chile. Mas é um país aí que nós temos um grande carinho aí, que é o Paraguai, né? É verdade. E citando o Chile também, o Héctor Rojas, né? É verdade, que provavelmente esteja assistindo aqui o programa, né? Há uns 2 ou 3 programas atrás, fez todo o programa, né, com o seu tributo ao Victor Jara, que apresentou aqui na Biblioteca Pública, né? Um dia que a gente não pôde apresentar aqui ao vivo o programa, mas com certeza, assim como o Pedro Munhoz, e naquele show do Héctor teve participação do Pedro Munhoz, todo o contexto cantado pelo Héctor é um contexto que está relacionado com o nosso programa aqui, um contexto de trabalhador, né? Verdade. Mas, Douglas, tem mensagens aí? Tenho. Aí, pessoal, beleza? Liguei agora, estão falando de quê? Muito boa essa mensagem. Final 9831.
Semana passada alguém mandou uma mensagem dizendo que programa é esse, né? Às vezes a gente começa o programa, fala, né, na abertura do programa, e depois na sequência a gente acaba não falando, que é um programa do SIM, Programa dos Sindicatos Municipais de Pelotas, e que estamos falando aí, acabamos de tentar dar um contraponto aí aos 200 anos de Pelotas. Falamos aí das programações, né, de amanhã, né? Não falamos das programações do governo porque já está mais do que divulgada, mas fizemos um contraponto aí à programação do governo, que amanhã vamos mostrar aí os outros 200 anos, e ao longo do programa naturalmente vamos repetir aí essa programação que começa amanhã a partir das 10 horas da manhã no chafariz do calçadão da 7 de setembro com Andrade Neves. Até interessante frisar aqui, Douglas, que hoje teve uma equipe de Porto Alegre para transmitir sua programação para todo o estado, na verdade, né? Junto ao Largo Edmar Fetter, onde tem ali uma espécie de aquário ali, né? Então, ali nessa transmissão ao vivo, os jornalistas enalteciam a cidade de Pelotas. Mas engraçado que a cada imagem demonstrada era nada do que está ativo. E há muito tempo não estão ativos. Ao vivo tu não consegue esconder, como tu faz numa revista. Exatamente, exemplo, né? Numa revista, como não tem como tempo percorrer na revista, né? Parece que está tudo funcionando direitinho. Então, quando os jornalistas mostravam o mercado público, que ainda está fechado, não foi inaugurado. Quando mostravam a imagem do 7 de abril, também está fechado. Agora, o mais irônico, o mais engraçado, foi quando deram ênfase na imagem ao relógio, aquela torre, né, do relógio que tem acima do mercado público. Enquanto o jornal passava ao vivo para os telespectadores em torno de 12h15, 12h20, aquele relógio ali marcava 1h30 da tarde, mas faz anos que aquele relógio do mercado está marcando 1h30 da tarde. Então quem é daqui vê, 7 de abril fechado, mercado público ainda também fechado, relógio não funcionando nem o horário atual daquela transmissão ao vivo. Alguma coisa está mal, né? Que bom que foi num canal suspeito, né? Num canal não é numa emissora suspeita, né? Que sempre tende a enaltecer. Sim, tudo tem que ser medido. É verdade. Visto em outros lugares para, na verdade, contrapor as informações, dá para ver se elas são bem fidedignas, né? É verdade. Uma mensagem aqui da Raquel Domingues, dizendo: oi meninos, estou na escuta e sempre na luta. Um grande beijo a Raquel Domingues. Raquel, muito obrigado. De repente a gente tem um grau de parentesco, né? Tiago Botelho Domingues. O que tu mais tem é parentesco, né? Hoje à tarde apareceram vários. Sobrenome Botelho e Domingues eu encontrei bastante, embora eu sou natural de Rio Grande, mas em Pelotas tem bastante esses dois sobrenomes, Botelho e Domingues. Mas, pois bem, Douglas, uma informação importante, né, principalmente para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre pagamento de precatórios, RPVs, que são as requisições de pequenos valores, ou pagamento preferencial, o nosso departamento jurídico nos subsidiou para que a gente desse uma informação importante, inclusive informação esta, que já foi objeto de vários questionamentos via mensagens de texto. E por ser uma informação mais técnica, não nos foi possibilitado, ao Douglas e eu, darmos a resposta, digamos, de forma precisa. Então, com responsabilidade, como fazemos com todas as nossas informações, sejam elas aqui, pela televisão, pela rádio, pelas nossas mídias eletrônicas, né? Muitas pessoas se assustam ao ouvir que seus créditos serão pagos em forma de precatório. Ou seja, parece que funciona em forma de que, virou precatório, nunca mais vou receber. Então, precatório simplesmente é um documento formalizado, ou seja, ele formaliza a dívida que o município, o Estado ou a União tem com uma pessoa, para com uma pessoa. Então, o precatório é a garantia de uma dívida que um dia será paga para aquela pessoa. Esse pagamento ele se dá em ordem cronológica, ou seja, há uma espécie de fila onde o credor mais novo quase sempre é o último a receber. Por que a gente diz quase sempre? Porque a lei possibilita que, em alguns casos, o credor, entre aspas, fure essa fila. Então, primeiramente, esses créditos devem ser observados. Então, aqueles créditos cujos valores são de até 10 salários mínimos nacionais, até 10 salários mínimos nacionais, ou seja, hoje o mínimo é de 622, então até R$ 6.222, o município de Pelotas considera como pequeno valor. Ou seja, todas aquelas pessoas que têm até R$ 6.220 para receber da prefeitura, é considerado para a prefeitura, por uma lei municipal, como pequeno valor. Então, passa o precatório a ser chamado de RPV,
requisição de pequeno valor, ou seja, as pessoas que têm até 10 salários mínimos nacionais para receber da prefeitura. E estas que se enquadram nesta situação receberão mais rapidamente, se comparadas aos precatórios com valores acima de 10 salários mínimos nacionais. Então, esses precatórios de até 10 salários mínimos, eles podem ter seu pagamento antecipado, desde que sejam cumpridos alguns requisitos que são estabelecidos lá na Constituição Federal. Então, para aquelas pessoas que tiverem completado 60 anos de idade até 9 de dezembro de 2009, então, para as pessoas que completaram 60 anos de idade até 9 de dezembro de 2009, que foi a data da emenda constitucional, elas têm direito à preferência no pagamento que está garantido. Já para aquelas pessoas que completaram 60 anos depois do dia 9 de dezembro de 2009, estas só terão direito à preferência aqueles que tiverem completado os 60 anos antes da formação do precatório. O precatório, administrativamente falando, ele tem que ter sido formado antes da pessoa ter completado esses 60 anos, que foi após 9 de dezembro de 2009. Ou seja, é importante as pessoas se atentar a este regramento. Já no dia 7 de maio, para finalizar, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele emitiu um ato onde ele estabelece alguns critérios, na verdade, né, onde as pessoas podem requerer o pagamento preferencial de seus precatórios assim que as mesmas completarem 60 anos de idade. Mas isso não é uma posição clara. Ainda, principalmente a nossa assessoria jurídica, não obteve respostas dos pedidos feitos com base nesse entendimento. Então, só para finalizarmos aqui, prosseguindo então, a lei, ela garante o pagamento preferencial do precatório daquele credor, daquela pessoa que sofrer alguma das doenças que são elencadas na lei, independentemente da idade. Então, fugindo da regra dos 60 anos de idade, as pessoas que possuem a relação de doenças que leremos, essas têm prioridade, elas têm preferência para receber o precatório antes das demais. Então, pessoas que possuem, devidamente comprovado em perícia médica, em atestado médico, tuberculose ativa, alienação mental, neoplastia maligna, cegueira, esclerose múltipla, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é a osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de deficiência imunológica adquirida, a AIDS, hepatopatia grave, moléstias profissionais, ou seja, aqui inclui-se aqueles que se aposentaram por invalidez decorrente de doença ocupacional, ou seja, causada pelo trabalho. Então, para requerer o pagamento preferencial em razão de algumas dessas doenças citadas, é imprescindível, como eu havia falado, o atestado e laudo médico. Em razão de outras doenças não incluídas nesta lista, é até possível se requerer o pagamento preferencial. Entretanto, além do atestado e laudo médico, é necessário que para a medicina especializada a doença seja considerada grave. Importante também esclarecer que aqueles que tiveram seu pedido de pagamento preferencial aceito pelo tribunal, eles receberão até o limite de 30 salários mínimos. Se o precatório exceder este valor, o restante ainda permanecerá aguardando pagamento. Outro recado para o fim, para aqueles que quiserem requerer o pagamento preferencial em razão da idade, daquela regrinha dos 60 anos de idade, deve juntar ao pedido cópia da carteira de identidade e assinar uma declaração que é exigida pelo Tribunal de Justiça, dizendo que não vendeu, nem deu em garantia seu precatório. Então está aí a dica para aquelas pessoas que quiserem ver, como o Douglas falou, nosso programa será reprisado a partir de segunda-feira através do site do SIMP, www.simp.leg.br.
simpelotas.com.br. Este programa de hoje, que é ao vivo, posteriormente ele é gravado e disponibilizado no site do SIMP. E se alguém tiver alguma dúvida, só ligar lá para a sede do SIMP, 3028-7236, que estaremos com todo prazer informando sobre precatórios, requisições de pequeno valor e pagamentos preferenciais. Muito bem. Uma mensagem aqui. Aí, Thiago e Douglas, como ficou o plano de carreira? Infelizmente estou por fora. É o Everton da Merenda. Agora deu de novo no jornal, né? Vai fazer parte dessa discussão ao longo do programa aqui com vídeos, né? Já respondemos aí pro Everton Cristiano. Um abraço aí ao Everton Cristiano, e como o Douglas falou, nós teremos agora, na sequência, uma série de vídeos dos 3 dias que estávamos na Câmara, terça, quarta e quinta, e na oportunidade já estaremos respondendo. Isso aí. Outra pergunta do final 9831, vai ter Copa Simp este ano? Vai ter Copa Simp este ano, né? A função é que não foi possível até este momento, né? Quem acompanhou aí a database, né? Foi 1º de março, antecipada. Março foi quando deflagrou a greve dia 26. Já a greve dia 26, depois a extensão da greve do magistério, agora o inverno, né? Eleições esse ano. Então, assim que for possível, e provavelmente após as eleições, né, faremos aí a tradicional Copa Simp. Também aqui, vocês viram a matéria sobre o Fundeb no Diário da Manhã? E o Ministério Público já deu resposta. Também sou natural de Rio Grande, mas sobrenome é do meu esposo, Raquel Domingues. Provavelmente parente do esposo da Raquel Domingues, né? A gente viu a matéria, né, e vamos trabalhar com essa matéria, né, em relação ao posicionamento do CACS. Né? O que ela comentou aqui, que o Ministério Público já deu resposta, vamos pedir informações oficiais, né, para a gente poder fazer dar andamento, né, essa questão aí apontada pelo CACS, né, porque o SIMP tem representantes dentro do CACS, do Conselho Municipal de Educação. Isso aí. Tá ok. Bom, vamos pedir para o Birinha o primeiro vídeo. É um vídeo curtinho que foi realizado no sábado. Aí, obrigado, Birinha. Foi a Marcha da Diversidade Sexual. Nós estamos mostrando o vídeo do pessoal aí que se fez presente na marcha, juntamente ali ao chafariz, ou seja, a Esquina Democrática, que estaremos amanhã, né, a partir das 10 horas ali. E o SIMP se fez presente, né, como todos os movimentos organizados de Pelotas, sociais, sindicais, ou seja, todo movimento faz uma defesa da comunidade, né, que leva a voz da comunidade. No caso aqui em Pelotas, o SIMP é parceiro, está sempre junto. Nós cedemos aí nosso equipamento de som, né, então nos fizemos presente. Isso foi no sábado, dia 30 de junho, e teve um pequeno percurso no centro da cidade, depois culminou na Esquina Democrática com algumas faixas, cartazes, né, para orientação da comunidade que por ali passava. Então, com muito prazer, o SIMP se fez presente e também esteve ali assessorando através do seu equipamento de som. Só para ressaltar que foi a semana, né, a marcha culminou numa semana da diversidade sexual, né, de Pelotas. Dia 27 teve um cine debate promovido pelo Centro Acadêmico de História da UFPEL, gestão a desalambrar, com o filme Ausente. Depois, dia 28, um seminário promovido pela Quinta CRE, Vivências em Arco-Íris, Lutas e Histórias nos 200 anos de Pelotas, 200 anos na Princesa do Sul, Colégio Pelotense. Participei desse seminário maravilhoso, né? Um debate bem politizado, né? E muito informativo, discutido lá com os alunos do Colégio Pelotense, do Colégio também Assis Brasil, que se fizeram presente, dentre outros. Depois, dia 29, o seminário Pelotas 200 anos de preconceito contra LGBTs na cidade gay. O local foi a Faculdade de Direito, o auditório. E o dia 30, né, como a gente viu imagens aí, a Marcha da Diversidade Sexual, né, grupos aí que organizaram, também o IMA, a Associação, né, LGBT de Pelotas, agora a Gesto, e tem mais uma aqui que eu não consegui identificar o nome aqui, né, mas uma semana intensa, politizada, de debate da questão LGBTs em Pelotas. Recebi aqui, Douglas, uma mensagem do final 4680 dizendo: craque, Leila e Fetter, nem pensar. Barbaridade. Vamos mandar aqui uma outra mensagem aqui, ó. Boa noite, Thiago, parabéns pelo programa. Aclarastes uma amiga minha sobre...
esclarecestes, é que saiu aclarastes, esclarecestes uma amiga minha sobre precatórios. Beijo, Sibila. Um beijão para Sibila, Sibila que é minha colega lá na faculdade também. A Sibila aí que é uma das alunas mais experientes da turma, né, e que é um grande exemplo porque está sempre tirando nota alta, né, e fazendo belos trabalhos, mostrando, né, para os mais jovens e para todos nós também, né, o exemplo a ser seguido também como ser humano e também como acadêmica, né. Sibila, um grande beijão para ti. Se a tua colega tiver alguma dúvida ainda sobre precatórios, como nós falamos, só ligar para o Simp ou assistir nós novamente a partir de segunda lá no site www.simpelotas.com.br. Bom, Birinha, seguimos o baile. Birinha, por gentileza, o próximo vídeo, muito obrigado. Reunião... O Birinha que trouxe também, inclusive, uma informação que nós vamos dar depois desse vídeo sobre o contexto Valverde, né? É verdade, mas Douglas, comenta essa reunião que tu estava segunda. Reunião com os agentes fiscais da vigilância sanitária, né, aí junto à saúde, discutimos especificamente a questão, né, do risco de vida, né, ou a partir de uma regulamentação que o Simp está buscando aí, da denominada risco de vida, né, uma parcela onde o contexto dos agentes fiscais da vigilância sanitária, né, assim como a gente havia apontado dos agentes fiscais da gestão urbana, aponta, né, para estar incluídos certamente numa regulamentação, né, da questão do que é risco de vida, né, assim, né, Tiago, assim como a Guarda Municipal, os agentes de trânsito e também o Conselho Tutelar, que hoje percebe, né, embora uma divisão hoje na Guarda conseguiu estender a 110%, os agentes de trânsito não levaram, né, o governo municipal decidiu que os agentes de trânsito não eram para estar incluídos no 110% e assim o fez. Inclusive, claro que vamos, se for possível, mostrar toda a discussão. A Guarda Municipal quase não levou também, né, de acordo com toda a discussão, a dificuldade, a burocracia, né, para o governo encaminhar o projeto, mas com certeza essa reunião com os agentes fiscais da vigilância sanitária, né, que vão estar conforme proposta do Simp, assim como os educadores sociais também, nesse debate da regulamentação, né, que será aí com certeza por meio de audiências públicas, de muitas matérias nos jornais, de muita discussão com o executivo, com o legislativo, né, do que é atribuição aí dos agentes fiscais da vigilância sanitária que estão diariamente em situações de risco, sua vida colocada em risco, tendo em vista as atribuições, né, que fazem parte da sua função. Então foi uma excelente reunião, uma reunião que a gente está fazendo por setores, né, que a gente consegue debater muito mais profundamente alguns pontos das especificidades da categoria, né, assim como a gente na semana passada já havia feito uma assembleia, por meio de uma assembleia geral dos agentes comunitários de saúde, e assim o Simp vai, né, conforme até deliberação da assembleia, da nossa última assembleia, fazer assembleias setoriais com segmentos, né, com secretarias, para que a gente possa debater uma pauta específica já para começar a discutir com os próximos candidatos. Hoje já candidatos, não mais pré-candidatos a prefeitos de Pelotas. Embora teve uma mudança aí nos últimos dias aí, uma desistência aí, pediu para sair. Uma baixa aí, mas assim, com certeza a demanda da regulamentação está incluindo aí os agentes comunitários da vigilância sanitária. Como o Douglas falou, é necessário que a Prefeitura de Pelotas estabeleça em lei uma regulamentação para o adicional de risco de vida, porque hoje em Pelotas somente os agentes de trânsito, guardas municipais e os conselheiros tutelares percebem tal adicional. Já está mais do que demonstrado que várias outras categorias, por ações de fiscalização inerentes à sua função, são conflitantes e os servidores têm a sua vida colocada muito em risco. Só que não há uma lei que regulamente o risco de vida. O adicional ele foi sendo dado para quando da criação dos cargos. E é necessário que a Prefeitura reveja essa posição e por isso esse amplo debate. Mas, Birinha, já solte aí o vídeo na sequência dos guardas municipais, porque o tema gerou em questão, né? Porque a Assembleia Extraordinária, como o Douglas falou, né, quando estivemos na Câmara terça-feira pela manhã, para ver se havia já algum projeto de lei lá na Câmara, os guardas lá estavam presentes e o governo não havia mandado projeto nenhum. Consequentemente, quarta-feira, essas imagens são de quarta-feira, estivemos presentes lá pela manhã, pois quarta era a paralisação pela manhã para toda a categoria dos municipários, e novamente os guardas foram, vamos ser sinceros, enganados.
enganados. Então, essa mini assembleia extraordinária que eles tiveram que fazer ali na rua, naquele momento, foi após Douglas e eu, representando o SIMP, alguns vereadores, ido até o Paço Municipal para conversar com o chefe de gabinete, Abel Dourado, para ver se o governo mandaria, ainda na quarta, o projeto de lei. E, para nossa surpresa, o governo não mandou o projeto de lei quarta-feira. Então, por isso que tão logo ocorreu essa reunião pela manhã na quarta, os guardas, naquele momento ali que vocês viram nas imagens, definiram que trabalhariam apenas funcionando com 30% do seu efetivo, os demais estariam mobilizando os demais colegas, e assim eles permaneceram paralisados até o dia de ontem, que estaremos informando nos próximos vídeos, né, o desfecho que se deu nesta pauta exclusiva dos guardas municipais. Mas, Birinha, já coloca outro vídeo na sequência com o nome Mateada da DUFPEL. Por que mateada? Na verdade, os servidores, professores, técnicos administrativos da UFPEL se encontram em greve, e na mesma quarta-feira à tarde, o SIMP apoiou o pessoal lá da Universidade Federal de Pelotas, né? Então nós colaboramos com o nosso sistema de som, mandamos um abraço para a Fabiane, a primeira vice-presidente da DUFPEL, está aí ela, Associação dos Docentes, eu ali representando o SIMP na oportunidade. Então nós nos somamos ao movimento dos docentes, dos discentes, dos técnicos administrativos da Universidade Federal de Pelotas, por se encontrar em greve, porque o governo há anos, né, federal, enrola também os profissionais com plano de carreira, baixos salários e também várias outras demandas que atingem diretamente os alunos, como principalmente, embora a unidade de ângulo está em ampla, né, extensão, reconstrução, ainda está muito deficitário laboratórios, cursos como de jornalismo e outros demais que não têm os mecanismos e os materiais básicos necessários para constituírem as disciplinas. Então o SIMP também se soma à UFPEL, no sentido dos grevistas. E o Thiago, que é o representante do SIMP junto aos discentes da Universidade Federal. No momento. Futuro gestor público. É verdade, se Deus quiser nos formaremos esse ano. Mas tem algumas mensagens aí? Tem mensagem aqui, né? Uma mensagem da minha mãe, que mandou também uma mensagem na semana passada, dizendo que está fazendo o que estava já fazendo na semana passada, que é tomando um chimarrão e assistindo o nosso programa. Parabéns, parabéns a vocês pelo bom trabalho. Beijão para a senhora, um prazer tê-la conosco. E também dizendo uma outra mensagem do 4814, dizendo: minha mãe chamava-se Sibila e até hoje só soube de 3. Então a minha colega aí pode ser a quarta, então. E se alguém achar uma outra pessoa que chama-se Douglas também, por favor. Douglas, Douglas, não é Douglas. Também é difícil achar esse nome. Muito bem, aqui mais uma mensagem. Vamos ver aqui. Vocês já viram que ultimamente esses candidatos que estão vindo é só para ferrar os funcionários e trocarem favores entre eles, porque só tem bomba. Essa é uma final 9831 aqui, fazendo a sua avaliação já da reeleição municipal que está por vir aí, né? Falando, acredito que seja no âmbito do executivo e do legislativo também, né? O que a gente vê claramente é que a corrida eleitoral, nesse nome corrida, é a corrida das coligações partidárias, distribuição de cargos, já estão fazendo conta de que cargo vai ser de quem. Então, na verdade, isso, claro, é uma realidade nacional, mas em Pelotas tem se pautado muito isso, né? Se vê poucos programas assim, quando ocorrer agora os debates, os horários gratuitos eleitorais, nós vemos que há pouca coisa concreta, prática de políticas públicas para a comunidade, mas se vê amplamente a guerra que se tem, seja no primeiro ou no segundo turno, para cargos, e é isso que se vê. Acomodações. Com certeza. Thiago, quem sabe tu diz o que o Birinha nos ressaltou aqui em relação a, quando a gente estava comentando sobre a realidade, principalmente a do Laranjal. É verdade. O Birinha nos deu uma informação aqui, né, prática, porque mora no Valverde. Verdade, o Birinha que podia dizer que o Birinha mora no Valverde, não? Se não podia, já dissemos. É verdade, o Birinha tem conhecido no Valverde, cara. Quem não conhece o Birinha está errado. É verdade.
O Birinha, que mora no Valverde, nós contextualizávamos aqui o Laranjal. O Valverde e os demais balneários também passam por todos os mesmos problemas. Ruas esburacadas, às vezes chove e nem é torrencialmente, tanto que nós estamos passando por um período de seca, né? A precipitação pluviométrica aí são poucos milímetros que chovem em Pelotas, tanto que não é capaz nem de abastecer a nossa barragem, né? E qualquer chuva que tem já alaga, causa buracos, né? E o Laranjal, que é uma praia lindíssima, mas que toda foto que se tem do Laranjal é somente da orla. Somente da orla. Então as pessoas que assistem o programa sabem das dificuldades. E assim sucessivamente por vários outros bairros. O Navegantes mesmo, recentemente, passei por ali, as ruas principais do Navegantes, onde trafegam ônibus, totalmente esburacadas, né? Então, não somos candidatos políticos, eu e o Douglas, não somos nem sequer afiliados a partido político, poderíamos ser, sem problema nenhum, mas quando a gente faz essa fala aqui, é para demonstrar que vamos refletir sobre essa comemoração amanhã. É bom que em cada buraco botasse uma velinha ali dentro para comemorar, não ia dar 200 velas. Haja a vela para comemorar. É verdade, muito santo, né? Birinha, vamos ao último vídeo, que este último vídeo, até o final do programa estaremos falando aí do calendário. Pois bem, Douglas, este vídeo aí, inicialmente, terça-feira, estivemos lá na Câmara, os guardas municipais já estavam aí atrás da sua pauta, e nesse dia era somente para os delegados sindicais e Simp. É verdade, essa questão aí, até já respondendo, já entrando no tema plano de carreira, né? E aí já era na quarta na paralisação, né? Mobilização aí que garantiu que nenhum plano de carreira voltasse, pelo menos, a entrar em pauta na Câmara de Vereadores, também o Estatuto do Servidor, onde, neste momento, aí, vários projetos, né, entraram em pauta, acho que mais de 20 projetos, creio eu, do Executivo, projetos em cima da hora. Sim. Né, e dentre eles estava a questão da Guarda Municipal, né, dos 110%, que se buscava esse projeto, porque tinha sumido, passou no Coparp e sumiu por parte do Executivo, né? E o Executivo teria colocado aí em pauta a discussão de uma mudança de padrão salarial do guarda municipal, né, equivalendo ao padrão salarial, né, no caso do ensino médio dos agentes de trânsito, e só que para isso necessitava aprovar um plano de carreira para toda a categoria. E a Guarda Municipal, né, literalmente bateu o pé dizendo: nós queremos os 110%, que é a discussão, né, que nós viemos fazendo ao longo dos anos, e não temos um debate aí da categoria, pelo menos avançado, em relação ao plano de carreira, né? E como a gente ressaltou, quase que o 110 não veio, né? E o governo tentando aí jogar com essa questão do plano de carreira por meio de um projeto substitutivo para a Guarda Municipal. Também outros dois já tinham, que é a questão dos auxiliares de educação infantil no que tange a plano de carreira do magistério, e também a redução, aquela questão que já haviam botado para 40 horas, depois baixado para 30 horas, aqueles que têm 40 horas. Então, isso levou a categoria nesses últimos dias também muito aguçado por um vídeo que o prefeito municipal lançou, dizendo que, dando um alerta aos servidores que até dia 6 poderia ainda colocar em pauta plano de carreira e regime jurídico, que, segundo ele, durante os últimos 2 anos foi amplamente debatido por todos os setores, né, interessados à questão do Estatuto do Servidor. Uma mentira deslavada, como vem fazendo aí ao longo de outros vídeos, né, que aguçou muito a greve do magistério, a greve também que antecedeu a greve do magistério, que foi a greve de toda a categoria. Mas, então, parabéns a todos que participaram hoje lá. Até a gente lançou ontem na Câmara de Vereadores, ao longo dessa semana. Então, a gente lançou até dizendo que aos que conseguiram participar ao longo dessa semana, garantiram para que 8.000 pessoas não tivessem um plano de carreira colocado a goela abaixo, e assim como a questão do regime jurídico, né? Foi uma excelente participação aí na Câmara, e claro que ressaltando a importância dos vereadores, né, que têm respeitado sempre, né, a maioria dos vereadores tem respeitado aí as deliberações da categoria por meio de nossas assembleias, né? Assim fez até o último dia em relação à postura que já haviam tomado, né, baseado na categoria, sobre o plano de carreira dos servidores. Verdade, Douglas, já são 20 horas, né? Antes de me despedir aqui, só ratificar exatamente o que o Douglas falou. Foi com a mobilização da categoria,
com a presença maciça de todos na Câmara, que garantiram que um plano de carreira não retirasse vantagens, um plano de carreira que, mentirosamente falado pelo prefeito, não foi amplamente divulgado. Todos se lembram que ele mandou com menos de um mês durante a nossa database para avaliarmos e darmos resposta, ou seja, o governo teve um ano para fazer um plano. Não é que teve um ano, ele teve a gestão de 8 anos, as duas gestões, mas a partir do momento que contratou o IGAN, fechou um ano, nos deram um mês para avaliar um plano ruim para a categoria, e o regime jurídico que ninguém viu. Regime jurídico, ninguém viu. É verdade. Ninguém viu. Obrigado, Brinha. Ninguém viu o regime jurídico. E aí a gente agradece a todos. Finalmente a Guarda Municipal conseguiu o aumento do risco de vida de 75 para 110. Outras categorias não conseguiram, e os agentes de trânsito que também pleiteavam não conseguiram porque o governo não quis. Repito, o governo é que não quis. E foi assim que também outros segmentos receberam algumas gratificações, outros projetos que contemplaram outros servidores também de outros segmentos. Então nós vimos como uma grande vitória para os servidores não terem nos empurrado goela abaixo aquilo que o prefeito disse que era certo e que conseguiria. Pois bem, agradecemos a oportunidade aqui de vocês terem nos assistido. Convidamos todos amanhã, 10 horas, no Chafariz. De minha parte, um grande abraço e até amanhã. Vou me despedindo aqui, mandando um abraço para o Carlos Alberto Robos e a Marina Robos, um abraço que a gente estava devendo já há algumas semanas, estiveram no SIMP, a Marina Robos, que é a professora aposentada, e sempre assistem nosso programa aqui, né? E fica esse abraço aqui ao Carlos Alberto e a Marina Robos. Uma boa noite a todos, nos encontramos amanhã, a partir das 10 horas, no Chafariz, para discutir a questão dos 200 anos de Pelotas, 200 anos de quê e para quem. Boa noite a todos e a todas. Somos